Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero estar ministrando sobre a mensagem pregada do pregador pregado. Entendeu? A mensagem pregada do pregador pregado. A mensagem pregada do pregador pregado. É o tema da mensagem? Bugou? Vamos de novo. A mensagem pregada do pregador pregado. A cena, o momento que antecede a crucificação, hoje eu vou conseguir devagarzinho, que eu estou meio rouco. Ele dá para nós uma série de contextualização sobre esses dois ministérios que nós temos falado aqui. E que bom que o Espírito Santo já tinha aludido ao diácono André sobre uma introdução daquilo que nós iríamos pregar. Porque da mesa da última ceia, daquela mesa, até o último momento do Calvário, de Jesus na cruz, onde ele diz, tetelestai, está consumado, existe uma série de paralelos entre intercessão e acusação, entre intercessores e acusadores. Jesus está na mesa, e na mesa tem um ministério de intercessão e um ministério de acusação. Quem é que está encabeçando o ministério de intercessão na mesa? Jesus. Quem é que está encabeçando o ministério de acusação na mesa? Antes que você dissesse o Judas, eu adiantaria que o líder do ministério de acusação é Satanás. Ele é o acusador. Provavelmente nesses dias de Santa Ceia, ele deve ter mandado alguns tipos de mensagens do tipo, você vai ceiar assim? Você vai participar da Santa Ceia desse jeito? Olha o que você fez, olha o que você falou, olha como você está agindo. E quando nós aceitamos essas mensagens do acusador, o intercessor, ele está muito mais preocupado com aquilo que eu vou fazer. O acusador está preocupado com o que eu já fiz. E o intercessor está preocupado com o que eu vou fazer. O acusador, ele está trabalhando em cima daquilo que eu já fiz. O intercessor está trabalhando em cima daquilo que eu posso fazer. O acusador está te apontando a maneira que você se comportou até aqui e te invalidando da mesa, te invalidando da filiação e da paternidade eterna. Mas o intercessor, ele quer saber o que você vai fazer a partir daqui. Porque se até aqui o acusador te anulou, aqui o intercessor está te colocando no lugar da mesa. Se até aqui o acusador, ele te colocou contra a parede, o intercessor está removendo a parede para te dar mobilidade. Então não é sobre o que você fez. Não fique aceitando na sua cabeça a liderança da acusação, jogando na sua cara o que você fez. Se o líder da intercessão está dizendo, eu não quero saber o que você fez, eu quero
expõe, identifica a liderança, porque deixou Satanás encher o teu coração. Ali os evangelistas bíblicos vão dizer que Satanás já tinha entrado no coração de Judas. Judas se levanta, possesso, opresso, ministro de acusação, e vai acusar Jesus. Jesus se levanta, pleno, gracioso, e vai interceder ao Pai. O resultado desses dois ministérios somos nós aqui. O acusador não conseguiu triunfar sobre Jesus, mas o intercessor conseguiu triunfar sobre o acusador. A prova disso é que eu e você estamos aqui essa noite. E quem pode te alegrar por estar aqui essa noite? Na mesa também há um movimento de intercessão acontecendo. Porque quando Jesus está falando que um de vocês vão me trair, um de vocês vão me acusar, começa um movimento de intercessão. O Pedro olha para o intercessor João, porque o intercessor é sempre aquele que está no meio. O Pedro aqui, o João aqui e Jesus aqui. Quem é o intercessor? O João. Aí o Pedro faz sinal para o João, pergunta para ele, intercede aí por nós, se somos nós. João, fazendo o papel de intercessor, próximo de Jesus, emite a preocupação. E Jesus tranquiliza, dizendo: não, é aquele que põe comigo a mão no bocado de pau. Na medida que eles vão sair, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, vai lá para o Jardim Getsemane. E o que Jesus vai fazer no Jardim Getsemane? Interceder. E quem ele leva com ele? Intercessores. Só que os intercessores de Jesus estavam sonolentos, estavam cansados. Mas Jesus se coloca no ambiente de oração e diz: Pai, só se for possível, passa de mim esse cálice. Aquilo não foi uma oração que Jesus fez, foi uma intercessão. Ele muda de oração para intercessão. Porque se a oração fala sobre mim, a intercessão fala do outro. Então ele diz: não, eu não quero que faça a minha vontade, eu quero que seja feita a sua vontade. Ele se levanta dali, os acusadores estão vindo com os soldados, e alguém vai apontá-lo. De novo, um novo encontro entre Judas e Jesus. O acusador vai dar um beijo e o intercessor vai continuar intercedendo. Aqui vieste, amigo. Os soldados vão pegá-lo e de repente o Pedro quase que muda de lado. O Pedro sai por algum momento do ministério de intercessão e vai para o ministério de acusação. Quando? Quando ele pega a sua espada da bainha e corta a orelha do soldado. Jesus está olhando para ele e dizendo: não faça isso, porque se eu quisesse, eu oraria ao Pai e ele enviaria anjos para interceder por mim. E ainda bem, para aquele soldado, Jesus estava com o seu ministério de intercessão em dia. Ele pega a orelha do soldado e coloca no lugar, porque a intercessão é sobre fazer o bem para o outro. Eles pegam Jesus
Caifás vai analisar de lá quem são Anás e Caifás. Os sacerdotes e o sumo sacerdote, que acredite, chamados para ser intercessores por natureza, da tribo de Levi, intercessores naturais, deveriam interceder, estão se opondo ao líder de intercessão, o acusando, e mentem sobre ele descaradamente. Jesus nunca disse que era o rei dos judeus. Ele nunca disse que era o rei dos judeus. Mas eles, numa cúpula de acusação, porque quem acusa inventa, quem acusa mente, quem acusa não tem responsabilidade. Se molhar a mão, ele entrega. E eles mentem, aquela mentira vai ser propagada. Ele está dizendo que é o rei dos judeus. Eles vão pegar Jesus e levar para o Pilatos, que faz parte do ministério de acusação. Mas dentro da casa do Pilatos tem uma tal de Cláudia, que faz parte do ministério de intercessão. Que enquanto Pilatos está sendo opresso pela multidão, dizendo crucifica ele, de dentro da casa dele tem uma intercessora dizendo: não faça mal a este homem, porque ele é justo. Eu sonhei com ele essa noite. Pilatos o interroga, perguntando se aquilo que é propagado é real. Tu és rei? Jesus responde: tu dizes. Não vê o que o povo diz, o teu povo. Não vê o que o sinédrio diz. São eles que dizem que tu és o rei dos judeus. Aí Jesus diz, numa tentativa de ter paciência com Pilatos, ele vai dar uma explicação que não deu para Herodes. Porque Jesus está mais bem intencionado do que Pilatos por causa da esposa dele. Jesus vai falar: não, o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos estariam aqui invadindo esse palácio e eles estariam brigando por mim. Aí o Pilatos faz de bobo e pensa: então eu tenho o que eu quero, então tu és rei. De novo Jesus diz: tu dizes. Pilatos não tem com o que acusar Jesus, manda para Herodes, que acredite, são inimigos. Herodes não gosta de Pilatos, Pilatos não gosta de Herodes, mas eles têm um ministério em comum. Os dois pertencem ao ministério de acusação. E você leu aqui o diácono André fazendo a leitura, diz que eles não eram amigos, mas por acaso viraram amigos. O ministério de acusação, ele tem por característica congregar outrem ao sentimento que ele tem. Vou trocar em miúdos, porque eu preciso começar a aplicar. Letra B, não gosto da letra C. E a letra A tem nada a ver com essa história. Mas eu não posso ficar sozinho contra a letra C. Aí eu tenho que convencer a letra A, para a gente junto ter alguma coisa com a letra C. E aqui está formado nas iniciais do alfabeto português um ministério de acusação. Bendito seja. Tomara que o Espírito Santo esteja aí. Ele está aqui, tomara que ele esteja por aí falando. Na medida que eles são amigos,
Herodes é o mais debochado. O texto diz que Herodes fica feliz, mas é uma felicidade irônica, cômica. Herodes não quer ver Jesus. Herodes quer ver o que Jesus tem. É outra característica de quem pertence ao ministério de acusação. Se Jesus não der, ele não tem fé. Se Jesus não fizer, ele fica com raiva. Se Jesus não abrir, ele não é crente. Se Jesus não curar, ele abandona a fé. E o Herodes está querendo que ele levante uma bacia. Faz aí algum sinal. Faz alguma coisa. Porque Herodes está preocupado que ele manifeste o sinal para glorificar a ele? Não. Herodes quer acusar ele de um malfeitor. Herodes quer dizer, ele não faz sinal coisa nenhuma. Se ele fosse isso daí que está todo mundo falando, ele fazia sinal. Se ele fosse tão santo assim, como as pessoas dizem que ele faria um sinal agora. Só que quem é do ministério de intercessão, ele está muito mais segurado à ideia de pedir a Deus a sua graça do que de viver coisas materiais, do que de viver sinais. Porque o ministério de acusação anda atrás dos sinais. Mas quanto ao ministério de intercessão, os sinais aqui andam atrás dele. Eles não ficam preocupados com os sinais. Depois daquela brincadeira, Herodes vai devolver para Pilatos. E no que devolve para Pilatos, o líder de intercessão vai entrar em cena outra vez. Pilatos está dizendo, é época de Páscoa, então eu vou soltar um preso. E não é que o Pilatos vai fazer os acusadores denunciar frases intercessórias? Ele vai obrigar eles, sem eles interceder pela vida de alguém que já não era digno de receber livramento nem salvação. Aí o Pilatos vai perguntar, quem vocês querem que eu solte? Jesus, o Nazareno, ou o Filho de Deus? Não, pastor. Barrabás. Barrabás é como chega para nós. Mas tá. É pai. Rabá. Filho do pai. Eles estão gritando, solte o filho do pai. Solte o filho do pai. Os acusadores estão tendo que interceder pelo bandido. Os acusadores estão tendo que interceder pelo aquele que eles acusaram. Os acusadores têm que trocar a fala, porque o céu estava olhando para a liderança de intercessão e estava dizendo, enquanto eles estão acusando e prendendo ele, na prisão dele, na acusação dele, eu absolvo o condenado e liberto o preso. Enquanto Jesus está sendo preso, o preso está sendo liberto. Enquanto Jesus está sendo ferido, o ferido está sendo curado. Enquanto Jesus vai ser morto, os mortos vão reviver em Deus. Barrabás, 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 Barrabás. Pilatos, ele escreveu o primeiro evangelho acerca de Jesus. Não foi Marcos, pastor? Não. Marcos escreveu a partir dos anos 40, 50 depois de Cristo. Foi Mateus? Nada, 60 depois de Cristo. Foi Lucas nem João? Nada. O primeiro evangelho a ser escrito foi escrito por Pilatos. O Marcos, quando escreveu o seu evangelho, não tinha
cultura suficiente para escrevê-lo em 3 línguas. Ele só escreveu em grego. O João, quando escreveu o seu evangelho, também não tinha cultura suficiente para escrever em muitas línguas. Então ele só escreveu em grego. O Lucas era o mais culto. Ele ainda apresenta um arranhado de latim. O Mateus, talvez em relação às escrituras, é um tanto quanto mais retrógrado. Ele também escreve arranha no hebraico. Só que a mensagem do pregador, ela ultrapassa fronteiras. Alguém já pegou? Alguém que não está pegando já pegou. O Pilatos é o primeiro escritor do detalhe. O Marcos, o Lucas, o João e o Mateus só escreveram muito depois. Eles já estavam atrasados em relação a Pilatos. O Pilatos está narrando um fato com o personagem ao vivo. E ele vai pegar uma placa e vai prestar um serviço ao céu. Haja vista o lugar da crucificação é fora de Jerusalém. Se é fora de Jerusalém, é porque a intercessão não é só para Jerusalém. A intercessão é para fora de Jerusalém. Nós somos o ministério de intercessão, não é só para reservar o vida para Cristo. Nós somos o ministério de intercessão para a ilha do governador. Cadê você que pertence ao ministério de intercessão? Para o ministério de intercessão, pouco importa o que fez quem fez. Para o ministério de intercessão, importa que ele sobreviva. Para o ministério de intercessão, pouco importa o tamanho do seu pecado, o cheiro do seu pecado, o dia do seu pecado. Isso é coisa para o acusador. Quem intercede está pedindo graça. Quem intercede está pedindo perdão. O primeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Pilatos, Mateus Pilatos era poliglota. Ele escreveu em 3 línguas. Quem é grego vai ler, quem é gentil vai ler. O pessoal que está ainda falando hebraico, arcaico, eles vão ler também. Ele escreve. Este aqui, escreve. Jesus Nazareno Rei. Não, agora não estou dizendo que é Jesus que está falando. Quem está falando que ele é rei tem autoridade. Quem está falando que ele é rei tem credibilidade. Agora é ele que está assumindo. Ele veio na minha sala. Ele esteve aqui comigo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Quando os escribas, sacerdotes, viram aquela escritura, disse: não, Pilatos, você errou, mano. Você não entendeu nada da acusação. Nós estamos dizendo que ele disse, Rei dos Judeus. Pilatos está falando, eu não estou falando sobre o que ele disse, nem sobre o que vocês disseram. O que eu escrevi, eu escrevi. Ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é rei. É aquilo que você pronuncia ele por alguns segundos. Ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele Diga para alguém, como pregador
mensagem dele. E a mensagem não foi colocada no pé do pregador. A mensagem não foi colocada do lado direito do pregador, nem do lado esquerdo. Porque mesmo sendo o pregador Jesus, a mensagem está sempre acima do pregador. A mensagem está sempre acima do pregador. Não é sobre o pregador, é sobre a mensagem do pregador. O que incomoda não é o pregador, o que incomoda é a mensagem do pregador. Nós estamos vivendo uma época, quem está entendendo aqui, gente? Está muito inteligente? Então dá para você. Nós estamos vivendo uma época em que eles estão invertendo. Tem que aparecer o pregador e depois a mensagem. Mas no Calvário o intercessor morre. Nos deu uma lição. Primeiro vem a mensagem, depois vem o pregador. Leonardo, quem olhava para o pregador tinha que olhar além do pregador, porque a mensagem ela vai além do pregador. Quem olhava para o pregador tinha que esticar um pouco mais os olhos e ver Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei. Cadê os súditos? Cadê os súditos do reino? Jesus Nazareno, Rei! Quem saiu de Jerusalém para ver o espetáculo, leu em grego. Quem vinha dos arredores para ver o espetáculo, leu em hebraico. Quem vinha mais distantes, mais fora da alçada das religiões, leu em latim. Todo mundo leu. E o que leu? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E quem acusa quem colocou a mensagem lá? Ninguém. Porque quem colocou a mensagem lá tem poder para colocar. E quem disse que ele tem poder foi o próprio Jesus. Naquele dia, permito Jonas, eu penso que Jesus deu uma autoridade para Pilatos além da que ele já tinha. Porque quando Pilatos disse para ele: tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te prender? Jesus deve ter pensado na placa: vou dar um poder para ele, vou dar uma autoridade para ele, mas vou falar com ele sem ele perceber. Me diz: nenhum poder tu terias sobre mim. Olha a intercessão. Se do alto não te fosse concedido. Quem escreveu Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, tem poder dado pelo céu. E ninguém pode acusar, ninguém pode invalidar. Pilatos diz: o que escrevi. O que Pilatos está dizendo é o seguinte: o que eu escrevi, morre quem mudar. O que eu escrevi, vai preso quem mudar. O que eu escrevi, se alguém mudar, está subestimando a minha autoridade. Então o que eu escrevi, eu escrevi. Ninguém muda aquilo que o céu autorizou escrever. Ninguém atualiza aquilo que o céu autorizou escrever. Se mudar, vai morrer. Se mudar um tiro, vai morrer. Se acrescentar alguma coisa, vai perder a ordem. Se acrescentar alguma letra, elas vão ser reclamadas sobre ele. Porque o que escrevi, diga para alguém o que está escrito. Está escrito. Eles entendiam essa coisa de leitura. Ele tem uma espécie de chave, e na ponta desse chave tem umas cordinhas soltas. Aquelas cordinhas, Léo, aquelas cordinhas, elas eram amarradas de forma diferente, de maneira numérica.
De forma que ali, naquelas cordinhas, tinha uma mensagem. André, a galera da tatuagem não lê Bíblia. A galera que diz que pode colocar tatuagem porque na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis, Senhor do Senhor, não sabe nada de interpretação bíblica. Ficava na altura da sua coxa. E quem olhava aquele trançado, lia: Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque para João ver na coxa de Jesus escrito na perna, significa dizer que Jesus está desnudo no céu. Isso é uma blasfêmia. Ele está vestido de glória, de esplendor. E só dá para perceber o que está escrito na coxa dele por aquilo que ele veste, por aquilo que ele está ornamentado. Cadê você que pode manifestar a adoração ao Rei dos Reis? E depois da tatuagem que Jesus tatuou, vai ler Bíblia sem vergonha, descarado, carnudo, incrédulo, cara de pau. Vai para o mundo, vai ser do mundo. Se quiser, Jesus, ele está intercedendo por você. Mas não venha querer mudar o que está escrito, porque o que está escrito, está escrito. Deixa eu seguir, porque nós temos que ministrar a ceia. Jesus sai dali, Pilatos lava a sua mão. E se você ler a Bíblia assim, um pouquinho mais de paciência e carinho, se você der uma pesquisada direitinho, você vai perceber quase que o Pilatos, ele não é tão ruim assim como nos parece. Pilatos está na realização de um ofício. Está aqui uma pergunta difícil para nós. Você é crente, mas você é um policial. Você é obreiro, mas você é um policial. E no exercício da sua função, você tem um confronto de tiro, bandido atira de lá. O que faz daqui o crente? Para si, porque ele é um representante da segurança do Estado. Se ele for omisso, ele coloca vidas em perigo. Ele vai ter que trocar tiro com um bandido. Isso é polêmico? Para mim é tranquilo. E ele vai matar alguém. Ih, pastor, o senhor vai escandalizar a gente. Não, é o ofício dele. Está aqui um médico, Rose, e ele tem que decidir, junto com a família, entre a vida da criança e a vida da mãe. Você sabia que tem essas situações? São o que chamamos de ócios do ofício. Você vai para a guerra, entrou em guerra e os fuzileiros foram chamados. Os marinheiros vão para gastar a bomba do inimigo. E eu estou separando aqui os marinheiros dos fuzileiros. Fuzileiro para mim é outro nível. Ezequiel, não tem jeito, você é meu marinho. Jana também, né? Aí vai. Aí vem o exército. Atrás. Eu morrer, quero de fome de ver. Chegar no inferno, dar um tiro no capeta. E o capitão mais desesperado. Eu não tô só tirando aqui esse som. Tá na guerra. O que faz? Deixa o inimigo invadir. Deixa o inimigo render o seu país. Não. Para nós aqui orando por Israel, Deus está defendendo Israel? Sim ou não? Não, você não quer responder. Se comprometa para começar. Deus está defendendo Israel? Sim. Como? Tem anjos? Tem defesa antibomba. Os caras são ossos
fazer uma defesa para Pilatos, porque eu estou muito intercessor. Então eu não quero acusar Pilatos. Ele está no ofício da sua profissão. Até porque se ele não manda o preso para condenação, vai virar contra ele. E ele, que já não é muito amigo de Herodes, os Césares não se davam muito bem com esses governadores locais, vai dizer, então tu abriu mão aí para um outro rei. Quer dizer que tem um outro rei aqui, né? O Pilatos lava a sua mão e Jesus segue. No meio do caminho, o intercessor com uma cruz vai encontrar com um moço que está vindo de Cirene. E o que ele está vindo fazer? Interceder no templo. E no templo, ele vai se envolver com o sacrifício. Alguns estudiosos que falam sobre cultura, de que às vezes a pessoa que ia, o sacerdote que ia se envolver com o sacrifício, hora ou outra, dependendo da cidade que ele morava, porque ele é alguém de fora de Jerusalém, ele chegava em casa meio que sujo de sangue. Eu acredito nisso. Naquele dia, ele estava indo para interceder. Encontrou o líder da intercessão. O acusador olhou ele e falou, interceda por ele. Ele disse, eu intercedo, pegou a cruz dele e começou a levar. E quando ele chegar em casa, que o filho perguntar para ele, papai, que sangue é este que está na sua roupa? Ele vai dizer que papai foi sacrificar o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro. Você tem ele? O sangue do cordeiro. Eu me envolvi com ele, o sangue do cordeiro me atingiu. O sangue do cordeiro me alcançou. Eu quero ver só você que foi alcançado. Você tem a marca do sangue. Carrega um pouquinho, devolve para ele, só para fazer o trabalho. Ele vai voltar para o Cirene, não precisa ir no templo, já sacrificou. E detalhe, coube ao sirineu ter contato com o verdadeiro e o real cordeiro. Nenhum sacerdote conseguiu sacrificar com o cordeiro de Nazaré, mas o sirineu lá de fora, ele conseguiu contato direto com o cordeiro. O sirineu representa a gente. Você é de Jerusalém? Você é judeu? Não. Eu sou de fora de Jerusalém e fui alcançado pelo cordeiro. Vou bendito seja o Senhor. Vida ele segue. Ele sobe o Calvário. Eu termino daqui a pouco. O intercessor é aquele que está no meio. Não é à toa. Se fosse à toa, bota ele na direita. Não é à toa. Se fosse à toa, bota ele na esquerda. Não é à toa. Quem ele é? Ele é o líder. De posição de líder é no meio. Se ele é o líder da intercessão, ele está dizendo, eu vou interceder daqui. E o ministério de acusação estava lá? Estava. Ei! Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele disse que em 3 dias o templo seria destruído e erguido novamente. Mas que louco! Os acusadores estão dizendo, ele lá, morrendo. Não tem mais jeito para ele. E se diz que quem cala consente, alguém entendeu no silêncio dele que ele estava consentindo. Porque nem sempre o intercessor abre a sua boca para todo mundo ouvir. Enquanto o acusador precisa do que é externo, o intercessor depende do que é interno. O acusador precisa do que está de fora, mas o intercessor precisa do que está dentro. Você entendeu?
De um lado, acusação, do outro lado, intercessão. E a acusação vai dizer: ei, tu não é Jesus? Ei, tira a gente daqui, tira você. Ele está fraco, tem que poupar a voz para interceder só o necessário. Aí do outro lado, alguém do ministério de intercessão: você não temes a Deus, não? Nós estamos aqui com justiça. Aí as pessoas ficam me julgando, aí as pessoas ficam me condenando. As pessoas não julgam mesmo. Nós de vez em quando vacilamos mesmo. A gente pisa fora da faixa. A gente faz coisas pelas quais nos colocamos sobre o julgamento dos outros e depois ficamos nos inocentando. Coitado de mim. Não. O intercessor diz: não, com justiça. Fizemos o que não devíamos fazer. Esse daí nada fez. Intercessor, lembra de mim. Porque o acusador só lembra o que foi feito, o intercessor lembra o que ainda vai fazer. Aí o acusador já confessou o que foi feito e agora está falando com o intercessor sobre o que pode acontecer. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Tinha a mão do intercessor estendida para os dois lados. Pega quem quer. Pega quem quer. Tem mão para quem está à direita e tem mão para quem está à esquerda. E o intercessor não está escolhendo quem o segura. Ele está colocando os dois em igual condição. Mas só um pegou. Então eu não quero falar sobre ontem, já que o que me importa é o que você está fazendo hoje. Eu nem vou te colocar lá no futuro. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Ora, cena, hoje é hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. É hoje mesmo. Eu fico pensando no ouvido do acusador. Hoje o quê? É hoje que nós vamos sair da cruz? Hoje o quê? Escuta, acusador. Porque o intercedor está intercedendo. Hoje mesmo estarás comigo. Hoje. Pergunta que não quer calar. Quanto tempo depois que Jesus ressuscitou, ele foi assunto ao céu? Eu estou perguntando para resgatando vida para Cristo. Eu vou de novo. Quanto tempo depois que Jesus ressuscitou, ele foi assunto ao céu? 40 dias. Antes de fazer qualquer coisa, antes de ir para o sepulcro, antes de ir à parte mais baixa da terra, antes de ressuscitar. Eu não sei se isso aqui é heresia, mas eu vou falar. Depois que eles deram o último espírito, a primeira coisa que ele fez foi pegar na mão.
Eu tenho umas coisas para fazer aqui ainda antes de ir. Mas já que eu disse que tu vai hoje, vamos. Vamos inaugurar o paraíso. Vamos inaugurar o paraíso. E intercessor, ainda tem pedra para tu. Fazer você que pode fazer alguma coisa. Vai chegar na tua mão e vai. Agora eu não vou ficar brincando com pontos cardeais. Com todo respeito, Senhor. Na nova aliança agora, como é que funciona? Eles não vão ter que vir depois que te confessar, depois que te aceitar. Mas depois desse trabalho todo, teve só um? Não. É que esse aqui eu fiz uma promessa para ele hoje. Mas depois que ele entrar, se aguarda. Vai vir um monte. Alguns deles vão estar lá no Rio Grande 340. Daqui a pouquinho a gente vai para o paraíso. Oh, bendito seja o nome. Daqui a pouquinho o intercessor vai nos colocar no paraíso. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E o acusador, ele está querendo te deixar de fora do paraíso. Mas tem novos dentes de vida para você e para mim com igualdade. Entendeu? A mão com igualdade. É você que decide. Eu gosto desse louvor. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus. Depois que ele ressuscitou, preciso terminar. Isso aqui não acaba nunca. Depois que ele ressuscitou, ele sentou à direita. E na direita, ele está intercedendo por nós. E o acusador? O acusador está mais abaixo do que ele. O acusador está em outro nível. O nível do intercessor é outro. O nível do acusador é baixo. E o acusador aparece quase que diariamente numa atmosfera espiritual abaixo, acusando. Ah lá eles lá. Olha eles lá, tão bonitinhos, tão arrumadinhos. Olha eles lá. Aquele pastor gordinho, sem vergonha, tá com uma blusa nova que ele acabou de comprar. Quem achar bonito diz amém. Olha ele lá, todo trabalhado no esporte fino. Mas já fez tanta coisa que não devia fazer. Olha ela lá. Diz que te teme, diz que te serve. Olha ele lá.
No domingo está bem, na segunda está fazendo o que não deve. Aí hoje vai ceiar, Deus? Aí o paizão, né? Raios, relâmpagos. Na direita ele está vai. Eles são igual os bandidos que eu intercedi na cruz e o Senhor deu chance para ele. Então dá para eles também. No final das contas eles querem graça. No final da conta eles querem graça. No final da conta eles querem viver contigo. Dá para eles também. Isso é Jesus lá de cima. Satanás, acusador, quase querendo empatar. Tem outro igual Jesus aqui. Jesus defende de cima. E o Espírito Santo, aleluia, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa eu te explicar o que é gemidos. Eu vou interpretar para você o que é gemidos inexprimíveis. Olha o Satanás querendo entender. Mas aí o Espírito Santo está intercedendo. Porque o acusador precisa expulsar, o intercessor só precisa tirar de dentro. Porque o acusador depende do que olha do lado de fora, mas o intercessor precisa olhar para dentro. Vai chegar para dentro de você essa noite e seja alcançado pela graça. Ora na calabacete. Gemidos inexprimíveis, então, pastor, é isso aí que o senhor fez? Na interpretação prática literalmente, gemer é a ausência de palavras. E é intencional. Por quê? O Espírito Santo não precisa nos defender para o diabo saber. Porque ele não está nos defendendo do diabo. A nossa dívida não era com o diabo. Não devemos nada para Satanás. A nossa dívida era com Deus. Aí o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 5. E ele vai dizer assim, que quando o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, ele vai dizer: e aquele que conhece a intenção. Achei, Romanos 5, parece que está lendo os versículos 15 por aí. Aquele, quem está comigo aqui? O Espírito Santo está intercedendo Paulo. Como que ele está intercedendo? Sem palavras. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: e aquele que conhece a intenção do Espírito. Quem está sentado no trono sabe que o Espírito Santo está falando com gemido, porque o Espírito Santo não quer esboçar para o diabo ouvir a sua defesa. O Espírito Santo quer esboçar para Deus ouvir a sua defesa. Não está entendendo isso daqui? Pegou? Romanos capítulo 8, versículo 27. Bota aqui. Bota Romanos capítulo 8, versículo 27. Capítulo 8, 27. É 8, 27. Mas 5, 20. Ele está falando onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui. Da mesma maneira, eu ia ler isso aqui na escola bíblica, não estou tempo. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas. Quer a ajuda do Espírito Santo? Não, vou perguntar de novo. Quer a ajuda do Espírito Santo? As nossas fraquezas. Porque nunca ele te ajuda.
Ele te ajuda em quê? Então você fica dando de forte aí, ele não consegue interceder com você. Você fica dando aí de indestrutível, que não pode mostrar que... Não. O Espírito Santo ajuda nas nossas... Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito, e aqui Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Deixa eu traduzir. Quando o Espírito está intercedendo com gemido, Jesus, que conhece os nossos corações, sabe o que o Espírito Santo está querendo falar para ele, e ele estende a sua mão, abençoando-nos com a sua graça, com o seu perdão e com o seu amor. É ele que, segundo Deus, intercede pelos... Deixa eu te mostrar como é que funciona isso daqui. O Espírito Santo da terra intercede para Jesus, e Jesus do céu intercede para Deus. E por causa dessa sinergia na Trindade, nós temos graça, perdão, amor, manifestação de misericórdia, e podemos estar aqui essa noite para adorar Jesus. Só se você pode, só se você pode.